Bom dia, bom dia, bom dia, concurseiro e concurseira de plantão. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Salve, salve. Aqui é o professor Wilson Cortes. Tem algum concurseiro aí que vai fazer concurso, que vai prestar concurso? Como é que vocês estão, pessoal? Bom dia a todos. Fala, Marcela, bom dia. Fala, Fabi, Eduardo. Fala, Tereza, como é que tá esse Rio de Janeiro aí? Tudo bom? Fala, Fê, bom dia, bom dia. Salve, salve, Receita Federal, o povo tá animado aqui, ó. Bom dia, fala Dilene, fala Tereza, tudo bom? Olavo, bom dia, meu guerreiro, a paz do Senhor a todos, quero desejar um dia abençoado, um dia de vitória, um dia, ou seja, você vai direto na direção certa e eficiente porque você vai conseguir um resultado maravilhoso, né? Eu quero desejar hoje para você isso. Eficácia e eficiência. Bom dia, meus queridos. Tudo bom? Fala, Reinaldo. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Salve, salve. Teresina, Piauí. De Teresina, né? Maravilhoso concurso. Para quem é da terrinha aí, 14 mil reais tá ótimo, né? Um belo salário. Vamos invadir Teresina, Fundação Carlos Chagas, prova de gente normal, né? Tô no ônibus indo pro trabalho. Muito bom, Tereza. Tá no ônibus, tá estudando. É isso aí. Vamos estudar hoje um pouquinho aqui com você, porque tem um pessoal me pedindo, tirando dúvida a respeito do ICMS monofásico sobre combustíveis. E aí eu resolvi fazer um periscópio a respeito dele, porque normalmente quem está estudando constitucional chega nessa parte aí e se embola todo. Quem está estudando tributário chega nessa parte e se embola todo. Pega as regras constitucionais, não entende o que está acontecendo ali. Faltei à escola, mas estou estudando. Então tá bom, seja bem-vindo aí, Pedrão. Então vocês topam aí a parada, vou falar um pouquinho do ICMS monofásico sobre combustível, por que ele é tão diferente e por que ele acaba caindo em prova. Confusa essa parte, né? É bastante confusa e o aluno que está começando a estudar, seja para um concurso da área fiscal, seja para um concurso de tributário, ele acaba se enrolando. Oi, Bruninha, tudo bom? Bom dia, que bom. Trânsito no Rio de Janeiro é caótico, principalmente onde você estiver andando. Se estiver andando no centrão ali, tudo parado, né? Mas está parado geral, né, no Rio de Janeiro, tá uma coisa assim, né? Bom dia, então chama o pessoal que quer saber um pouco de tributário, chama o pessoal que quer saber um pouco constitucional. Vamos falar desse tema, porque é um tema muito importante. Eu estou querendo continuar com alguns temas relacionados à Constituição Federal e ao ICMS. Vou falar a respeito de alíquotas, vou falar a respeito de resoluções. Tudo bem, graças a Deus, que bom. Uma ótima sexta-feira para você também, Bruninha. Deus abençoe fortemente, viu? Então, vamos falar do ICMS monofásico. Primeiramente, quando a gente fala ICMS monofásico, isso já gera uma confusão na cabeça do aluno. Por quê? Porque o nosso imposto, o imposto estadual chamado ICMS, o senhor poderia lançar a legislação de ICMS no 3D. Rafa, boa você falar isso aí. Vou falar com o pessoal do 3D lá, vou falar com o Fontinelli, com o Sérgio Adriano, porque lá são só os contábeis, né? As cabeças pensantes da contabilidade e da administração financeira e orçamentária. Tem que botar um pouco mais de legislação lá naquele 3D lá, né? Vamos meter bronca. Querido professor, bom dia, Priscila. Salve, salve. Concordo com o Rafael. É isso aí, Tereza. Vamos meter bronca. Ela tem que conversar. Vou conversar com o pessoal lá para a gente poder lançar legislação tudão, alguma coisa para ajudar você a se preparar mais fortemente para passar nesses concursos. Ó, então vamos falar o seguinte, ó. O ICMS monofásico já é uma situação totalmente diferente. Por quê? O que é esse monofásico? O que significa ser monofásico? Primeiro, o ICMS tem uma característica, que é a característica de ser um tributo multifásico. O que significa isso, professor? Significa que o nosso fato tirador do ICMS dos estados é a circulação. Você conhece circulação? Circular e você, a princípio, pegar a mercadoria e caminhar com ela. Então, quando você tira a mercadoria de um contribuinte, ou seja, ela sai da empresa, isso é uma circulação. O nosso fato tirador principal do ICMS é circulação. O imposto é sobre a circulação de mercadorias. Então, quer dizer, quando sai, fato tirador. Então, saiu de um produtor rural, fato gerador. Saiu de uma indústria, fato gerador do ICMS. Saiu de um atacadista, fato gerador. Atacadista passa para o varejista. Saída do varejista, fato gerador. Então, nós temos vários fatos geradores. Toda saída de um produto, de uma mercadoria, é fato gerador do ICMS. Então, o nosso tributo é multifásico.
Quando a gente vai falar assim, ó, vamos cobrar o ICMS monofásico, aí já, opa, exceção geral à regra. O ICMS é multifásico. Essa primeira exceção está no nome do tributo. Então, muitas vezes a gente fica pensando que ICMS monofásico é exceção à legalidade, é exceção à anterioridade, mas ele é exceção principalmente ao próprio instituto do tributo. O tributo é um tributo que é tributado cada saída da mercadoria. Quando a gente fala, não tem nada a ver com venda necessariamente, correto? Exatamente, Tereza. Na realidade, o nosso faturador do ICMS não é necessariamente uma venda. O nosso faturador do ICMS é uma operação de circulação. Então, por exemplo, se uma mesma empresa manda uma mercadoria de uma unidade para outra unidade, por exemplo, manda uma mercadoria daqui para lá, mesmo que seja matriz e filial, nós dizemos que existe a incidência do imposto. Ainda existe a incidência do imposto. Por quê, professor? Porque nossa incidência não é sobre vendas, como a Tereza falou aqui, é sobre saídas de mercadorias. Tanto é, aí tem uma súmula do STJ que normalmente cai em prova, principalmente quem vai fazer concurso jurídico, então o pessoal que vai fazer analistas de concurso jurídico, até mesmo concurso para juízes, promotores, procuradores, eles leem muito a súmula 166 do STJ, que fala que a saída de um mero deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo titular não é fato gerador do ICMS. Isso é uma súmula, a 166 do STJ, obrigado, Tereza, é uma súmula que a princípio está em desuso, ela não foi revogada. Por que ela está em desuso? Porque ao mesmo tempo que ela regulou esse assunto em 1996, no mesmo ano, um pouco depois dessa súmula, ou seja, já conhecendo o conteúdo dessa súmula, os estados, mediante um movimento chamado uma lei complementar federal, saudade das suas palavras de Deus, vamos voltar a elas também, hoje à noite vai ter, tá? Fala Maria. Receita Federal também? Então, sim, vamos meter bronca na Receita Federal. Aí o que a gente fala? Quanto a essas operações, né, saídas de mercadorias, nós dizemos o seguinte, vai haver o fato gerador, né, do nosso imposto na mera saída. Então, a mera saída da mercadoria é fato gerador do nosso imposto. E o que acontece? Quando a súmula veio, ela disse que o mero deslocamento não é fato gerador. E aí veio a Lei Candir, no seu artigo 3º, inciso 1, falando, ou artigo 2º, inciso 1, falando, a saída de mercadorias, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular, a saída de mercadorias. Isso aqui é para fiscal, viu? O que eu estou falando aqui é o que vai sair na tua prova de fiscal. Quando você for virar fiscal, você vai parar o caminhãozinho lá na pista. Aí o cara está estudando para concurso. Aí ele fala, não, segundo a súmula, eu só estou levando para outro estabelecimento da mesma titularidade. Isso não é fato gerador, por isso não tenho nota e eu posso andar com esse caminhão para onde eu quiser. É isso mesmo? Não é isso não. Exatamente, isso, não é isso não. Ela não foi revogada, mas está em desuso, Tereza. Então, ó, se você pega uma mercadoria e sai com ela para outro estabelecimento em frente a você, da sua titularidade, vai haver o... Por que isso, Guel? Não entendi. Vai haver o fato gerador do imposto, ainda que seja um mero deslocamento. Por quê? Porque a Lei Candir prevê isso. A Lei Complementar 87/96, né? A Lei Complementar 87/96. E a Lei Complementar 87/96, ela prevê o quê? Olha, prevê que o mero deslocamento ainda é fato gerador, a saída para simples remessa é fato gerador. Então, qualquer saída, vamos falar dessa forma geral assim, em regra, é fato gerador do ICMS. Cuidado com o advogado, porque quando ele fala em regra, é porque tem exceção. Tá? Então, vou falar de novo a frase de efeito para você. Ó. Qualquer saída de mercadorias... nova função do Periscope. Obrigado, Guel. Eu não sabia disso, não. O vídeo agora fica disponível para sempre. Que bom. Só botar o que? Um sustenido save, é isso? Antes do vídeo? Legal. Vou fazer isso aí, tá? Eu não sabia. A gente vai aprendendo juntos, né? Então, gente, aí o que acontece? Dentro dessa situação, né, de que qualquer saída é fato gerador, no ICMS sobre combustíveis a mesma coisa. Tá? Sustenido save. Obrigado, Guel. Tá? Então, o que acontece? Saída de mercadorias, fato gerador do nosso imposto. Fato gerador do ICMS dos estados. Vamos lá para o ICMS monofásico. O problema são as operações interestaduais.
Quando a gente fala que é uma operação interestadual, quando ela se inicia num estado e termina no outro, né? Então, a saída, vamos dar um exemplo de prova, a saída de petróleo de uma distribuidora de petróleo no Rio de Janeiro indo para uma empresa de construção civil, por exemplo, no estado de São Paulo. Incide imposto? Se incide imposto, aonde que vai ter o faturador? Se tem faturador do imposto, para que estado é devido esse imposto? Quem deve recolher para quem? Como deve ser feita essa situação? Então, a saída interestadual, por exemplo, de um derivado de petróleo, o PIX, para uma empresa de construção civil, ela é tributada pelo imposto, pelo ICMS? Você entende o que eu estou falando? Então, é esse tipo de pergunta que cai em prova. Saída interestadual, distribuidora de petróleo lá do Rio de Janeiro agora manda para uma prefeitura em Minas Gerais, que vai utilizar para fazer o uso nos seus caminhões próprios da prefeitura. Incide ICMS? Para que estado? Quem que paga? É assim que cai em prova. Então, várias situações. Isso pode cair na prova de constitucional, pode cair na prova de tributário, porque está uma regra que está prevista na Constituição Federal. Não é uma matéria só de legislação tributária, ou seja, específica do ICMS dos estados. Então você não se assuste se na prova da Receita Federal caiu o que eu estou falando aqui, tá? Porque está muito comum questões na prova da Receita Federal de tributos que não são os federais. Não é verdade? A última prova de analista tributário em 2012 caiu duas questões. Uma questão a respeito de jurisprudência do ITCMD e outra questão a respeito de IPTU. Quer dizer, então está caindo muitos tributos que não são os federais na prova da Receita Federal. Então tomar cuidado. Né, Sandrinha? Tomar cuidado. Então, ó, voltamos ao ICMS monofásico. Então, a primeira exceção, ele ser tributado uma vez só. Eu vou escolher um momento fático, eu vou escolher, de acordo com uma lei complementar federal que vai estabelecer esse ICMS monofásico, qual que é o momento em que vai acontecer esse fato gerador monofásico. Uma vez só ele vai ser tributado. Professor, o senhor tem algum exemplo de um tributo multifásico que passa a ser monofásico e que aí me dá uma explicação razoável do que seria esse ICMS monofásico? Eu tenho o exemplo do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ouro, que é tributado de uma vez só, uma fase só. Vamos entender o Imposto sobre Operações Financeiras. Toda vez que há uma saída, uma troca de moeda, ou uma operação de câmbio, ou uma operação de seguro, ou uma operação de crédito, você vai incidir o IOF. Quando o IOF é ouro, nós dizemos que a incidência é uma vez só. Quando a primeira instituição autorizada a cobrar aquele IOF ouro. O que é o IOF ouro? É o ouro quando ativo financeiro é instrumento cambial, ou seja, o ouro é retirado da terra, ele tem um quilate muito bom, há interesse do Banco Central de adquirir aquele ouro para a reserva monetária do país, então o Banco Central manda a instituição financeira, autoriza a instituição financeira a comprar aquele ouro. Quando ela adquire o ouro, vai incidir a alíquota de 1%, só no ouro, exato, vai incidir a alíquota de 1% do IOF. Esse IOF é totalmente repartido para o município de origem desse ouro, 70% segundo a Constituição Federal, e 30% para o estado de origem desse ouro. Você lembra disso tudo? Estou só lembrando aquilo que está na Constituição Federal, o artigo 153, parágrafo 5º. Só que eu vou trazer um pouquinho mais, que está lá no regulamento do IOF, o 6337, que fala a respeito do quê? Ele fala o seguinte: nesse IOF ouro só vai incidir uma vez só, numa fase só, independente de haver grande circulação de um banco para outro desse ouro, vai incidir uma vez só, quando na primeira aquisição para a instituição financeira autorizada. Então o IOF ouro é monofásico. Em vez de eu cobrar várias vezes o imposto, eu vou cobrar uma vez só na primeira aquisição pela instituição financeira autorizada a comprar esse ouro quando ativo financeiro instrumento cambial. Você entendeu como é que funciona? O ICMS é a mesma coisa. O ICMS ele é tributado todas as saídas de mercadorias. Quando você fala que o ICMS se tornará monofásico, você vai tributar uma vez só. Você vai escolher o momento. E o momento vai ser o quê? O momento vai ser uma grande exceção. Por que grande exceção, professor? Aí que vem a grande confusão aí para o aluno e eu preciso explicar para você. Hoje eu vou começar, explicar, acho que vai precisar de 2 períodos para a gente falar do ICMS monofásico, porque é bastante informação, Mas eu vou explicar como é que funciona a regra na operação interestadual com petróleo, derivados de petróleo e energia elétrica. Apesar de ser ICMS monofásico sobre combustíveis, a energia elétrica entra na confusão. Por quê, professor? O artigo é o 155, parágrafo 2º, inciso 10, da Constituição Federal, que fala assim, não incide ICMS nas operações interestaduais com petróleo,
derivados de petróleo líquidos ou gasosos e energia elétrica. Então, não temos incidência. Significa que se está na Constituição Federal é uma verdadeira imunidade. É tão interessante que muitas vezes cai na prova de tributário ou de constitucional que nós temos imunidade objetiva. Nós temos algumas imunidades objetivas na nossa Constituição Federal. A imunidade é aquela não incidência prevista na Constituição Federal. Não nasce nem o fato gerador, nem fato gerador tem sobre aquela determinada situação. E dentro dessas imunidades, nós temos a imunidade que você mais conhece, que é aquela do livro, jornal, periódico, ou papel destinado à impressão deles. Nós temos agora a imunidade musical sobre os CDs, né? E também os DVDs que tragam lá obras musicais de autores brasileiros, né? E nós temos agora a imunidade, já desde a Constituição de 88, nós temos a imunidade sobre petróleo, derivados de petróleo e energia elétrica que não são tributados contra o ICMS nas saídas interestaduais. Professor, a saída não incide, não tem fato gerador. Que história é essa do ICMS monofásico ser tributado? Então, primeira coisa que o aluno tem que conhecer, a saída interestadual, independente do que for acontecer lá no destino, a regra é uma imunidade. Vou falar de novo. A saída interestadual de petróleo mais... Petróleo, quando a gente fala, é o petróleo bruto. Mais derivados. Quando a gente fala de derivados, são aqueles derivados por industrialização. Gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, tá tudo aí. Mais energia elétrica. Então, a usina de Itaipu, lá no Paraná, manda energia elétrica para o estado de São Paulo. Tudo isso é amparado por imunidade nas saídas. Nas saídas. Beleza, fechou. Professor, se eu lesse isso, para mim, então o Rafa já pergunta, e o gás natural? O gás natural não é o derivado do petróleo, como está citado aí. O gás natural é aquele que é retirado da